Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigra, analista CNPI, e hoje é dia 24 de maio de 2017, uma quarta-feira. Vamos começar mais um vídeo do canal, e como vocês viram na minha carteira de maio, eu falei que agora o momento às vezes não é de buscar tanta rentabilidade, mas sim de se proteger, pelo menos até descobrir o que vai acontecer disso tudo. Então hoje eu fiz um vídeo aqui especial para quem gosta de se proteger com empresas que gerem lucro. Então eu chamei o título Uma Carteira Lucrativa, não porque vocês vão ganhar dinheiro no curto prazo, não é isso. É uma carteira que tem muita chance de dar dinheiro no longo prazo, visto que as empresas que são lucrativas e que passaram pelos últimos anos aí de forma lucrativa também, dando sempre resultados positivos, dificilmente elas vão ter aí dificuldade em uma nova crise. Elas são empresas que se mostraram, como a gente gosta de chamar, resilientes. Tá? A ideia, então, só para a gente deixar aqui claro, antes de ir para o Excel, montei uma planilha boa hoje, ações que geraram lucros anuais durante os últimos 7 anos. Só que eu ainda dividi por trimestres, tá? Então, por exemplo, se você vir ali o lucro do terceiro trimestre de 2015, na verdade é o anual. Então, é a soma do terceiro trimestre com o segundo de 2015, com o primeiro de 2015 e o quarto trimestre de 2014. E assim por diante, tá? Então, a gente tem 28 períodos para ver, desde o segundo trimestre de 2010 até o primeiro trimestre de 2017, e a gente vai procurar as empresas que tiveram lucro nesse período todo, tá? Principalmente se são ações que, além de terem dado lucro, que elas cresceram durante esse período. Então eu estou procurando, além de ter lucros crescentes. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre essa ideia e eu acho que o de hoje vai ser o mais completo de todos. E aí no final a gente vai ter uma surpresa e vamos ver os dividendos também. Então, gente, vamos lá, deixa eu tirar isso daqui. Vamos começar aqui, é o seguinte, a primeira coisa que eu fiz nessa planilha aqui, ó, e essa planilha eu consegui montar ela tão grande assim, olha quantas empresas tem aqui, ó, 139, 138 empresas, tirando aqui a primeira linha. Então eu só consegui montar isso graças lá ao ter assinado o Gui Invest Pro. Eu vou colocar aí lá embaixo, quem quiser ver, quem quiser saber mais sobre isso, tá? Junto ali quando eu boto o site do canal e tudo, tá? E o interessante aqui é a gente ver o seguinte, tá? A gente vai pegar aqui as empresas que tiveram lucro nos 28 trimestres, tá? Nos 28 anos de cada trimestre. Então, como eu expliquei antes, esse segundo trimestre de 2010 é o segundo trimestre de 2010, o primeiro de 2010, o quarto de 2009 e o terceiro de 2009. Então, vamos imaginar aqui, a Transmissão Paulista, por exemplo, ela teve lucro em todos, olha. Então, mesmo que seja um lucro pequeno aqui 2013, ela ainda assim teve lucro. Tá? E aqui no terceiro trimestre ela teve um não recorrente, RBSE, eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso no vídeo de transmissoras de energia, e aí disparou o lucro dela, por isso até que ela está como a maior de crescimento de lucro, a gente vai ver isso mais para frente. O meu corte nessa planilha, olha, até aqui são empresas que deram lucro em todos os períodos, até a Duratex. Mas eu ainda peguei algumas mais abaixo, tá? Até o 23 aqui, até a Alupar. Tá? Uma Alupar, por que eu peguei a Alupar? Ela é a única do 23 que eu peguei, porque ela não tinha capital aberto antes. Então, todo período que ela tem capital aberto, ela deu lucro.
Tá? É claro que nessa análise aqui a gente vai deixar de pegar algumas empresas que abriram capital e que tiveram lucro sempre. De cabeça aqui eu posso lembrar de Ser, eu posso lembrar da Wiz, que é a Parque Corretora, posso lembrar da Banco do Brasil Seguridade, mas enfim, nunca vai ser 100% também. Essas aqui foram empresas que geraram lucro nesse período todo. Tá? Então aqui eu tenho, ou pelo menos 24 períodos dos 28 possíveis. Aqui eu tenho as empresas que geraram, inclusive, dividendos em todos. Ela tendo lucro é mais fácil ter dividendos. Então, vocês vão ver que a maioria aqui é 7, ou seja, 7 anos com dividendos. Tá? E aí a gente parte para o aumento do dividendo e aumento do lucro, que é o que no final de tudo importa para a empresa. Primeiro passo, ver se a empresa teve lucro em todo esse período. Por quê? Ela é uma empresa que passou por esse período de crise. De 2010 a 2016, o Brasil não cresceu a economia dele, né, no caso. Se a empresa passou por esse período, é muito bom. Então a gente tem aqui crescimento do lucro, tá? Em 3 anos, por exemplo. Vamos ver aqui, do maior para o menor. Também consegui fazer graças ao Guinvest, tá? Só esse aqui isso fui eu que fiz. Esse períodos com dividendos, períodos com lucros foi eu que fiz, aí não tem lá, mas você exporta a planilha aqui para o Excel e você faz, não é muito difícil. E aqui a gente vê a Transmissão Paulista que tem aquele não recorrente, a BMIN, que eu não sei se tem não recorrente ou não, que é o Banco Mercantil de Investimentos. Cuidado que existe um BIMEB, que é um outro banco mercantil. Aí tem a Card System aqui, que a gente vê que nos últimos 3 anos é a empresa que mais cresceu lucro, Equatorial, Fleury, Raia Drogasil, Klabin, enfim, a gente vê que só tem empresa muito boa aqui, nessa lista aqui. Vocês veem que é só empresa que subiu bem aí nesses últimos anos, talvez nesse último ano também, mas vocês veem que são empresas constantes, consistentes. Esse crescimento aqui de 5 anos de Croton negativo não é para pensar muito, porque o que acontece é que ela tinha prejuízo, na verdade ela reverteu o prejuízo, e aqui é o que eu falo, o crescimento do lucro no período é nesses 7 anos. Aqui é a taxa de crescimento anual. Então, Card System cresceu 90% ao ano nos últimos 3 anos. E aqui não, aqui já é a taxa total dos últimos 7 anos. Excluindo essas aqui, a gente vê, Klabin 1.700% de lucro, de aumento. O Banco Mercantil lá 566, Transmissão Paulista, Raia Drogasil, olha, a gente tem aqui empresas que cresceram bem o lucro. Ok? Grendene, Localiza, CCRO, Fleury, Lojas Renner, Sabesp, Geradora Paranapanema, enfim. São empresas que merecem uma atenção especial na hora de montagem dessa carteira. E aqui também tem o crescimento dos dividendos. Mas aqui o dividendo por ação, aqui pode ter alguma diferença porque elas podem ter mudado a quantidade de ações no período. Então eu nem vou entrar muito nesse mérito aqui não, tá? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, todas as empresas que tiverem com lucro líquido atual negativo, eu vou tirar elas. Por que eu vou tirar elas? Porque não adianta eu fazer uma carteira agora conservadora com essas empresas que estão dando prejuízo agora, que justo no momento que eu vou querer montar carteira, elas estão dando prejuízo. Então, todas essas aqui eu vou tirar. Foram empresas que nos últimos anos deram vários resultados positivos, mas justo agora elas já não estão com resultado positivo. Então, nesse meio tem Recor Rodovia, JHSF, Elbor, Direcional. Como vocês podem ver, por exemplo, o Direcional está na minha carteira e aqui eu vou tirar ela. Por quê? Porque a estratégia de Direcional na minha carteira é uma, e essa estratégia que eu estou mostrando nesse vídeo aqui,
é outra, completamente diferente. Aqui é você ter uma segurança, você conseguir se proteger só com empresas lucrativas. Então eu vou tirar todas essas, já excluí aquelas todas, e agora eu vou passar para a parte do preço sobre lucro. O preço sobre lucro, eu já falei sobre a importância dele lá atrás, mas basicamente é o seguinte: o lucro é o que o acionista ele acaba recebendo da empresa. Pode ser por dividendos ou pode ser por lucros retidos que a empresa vai acabar investindo. Ela pode investir em reduzir a dívida, pode investir para aumentar a receita futura, inclusive diminuindo a dívida, ela aumenta a receita futura porque ela paga menos juros também. Então, o lucro é o que o acionista vai receber e o preço é o que ele vai pagar para ter essa ação. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o preço sobre lucro é a quantidade de anos, basicamente, né, que o acionista vai demorar para receber o dinheiro que ele investiu de volta. A gente pode ver aqui, ó, que Transmissão Paulista, por exemplo, está com preço sobre lucro de 1,71, por causa daquele não recorrente. Ó, Unipar, preço sobre lucro de 2,67, e assim por diante. A gente tem aqui dos menores para os maiores. É claro que se uma empresa tiver com lucro crescente, você pode pagar um preço sobre lucro maior. Tá? Se uma empresa tiver com um lucro que seja mais constante, o preço sobre lucro tem que ser menor, porque a quantidade de anos para pagar vai ser exatamente aquela. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, voltando aqui, vamos imaginar, por exemplo, deixa eu ver aqui, Fleury, por exemplo. Fleury que está com crescimento de lucro ó, em 3 anos 59%. O preço sobre lucro dela é 34 anos. Ninguém vai comprar Fleury esperando 34 anos para recuperar o dinheiro. A questão é que o lucro dela no ano que vem espera-se que vai ser 59% maior. Daqui a 2 anos vai ser 59% maior do que o lucro que já teve 59% maior e assim por diante. Então você aceita pagar 34 vezes porque no fundo em lucros a empresa vai ter em muito menos tempo. Tá? E ó, Raia Drogasil 58 vezes, ó, 46%. 46 preço sobre lucro. E assim por diante, tá? Vocês vejam que ó, a Raia Drogasil aqui está com 46, Fleury está com 34, sendo que o crescimento de lucro da Fleury é maior. Porque em 5 anos a Fleury cresce a taxa de 20%, a Raia Drogasil cresce a 43%. Então, essa taxa aqui de 5 anos, ela confirma melhor do que a taxa de 3 anos, então aceita um valor maior aqui. E Klabin aqui, mais uma vez mostrando por que eu incluí lá na carteira, né? Mostrando a pechincha, entre aspas, que ela está hoje. E aí, o que acontece? Tá? A gente tem aqui o preço sobre lucro de todos aqueles períodos, e nesse período todo eu consegui criar uma média. Tá? Então, por exemplo, a Transmissão Paulista, ela tem uma média de preço sobre lucro aqui, ó, de 27 vezes. É claro que foi muito afetada por esse período aqui, de 2013, que ela teve um lucro muito pequeno, mas a média do preço sobre lucro dela é de 27 vezes. E que agora está sendo afetada de novo, mas ao contrário, né, com esse 1,71, 1,96, a gente vê que a média mais ou menos era aqui, em torno de 13, 15, alguma coisa nesse sentido. Mas, novamente, é difícil você fazer uma planilha que agrade a tudo. Então, eu vou pegar do menor para o maior aqui. E a gente ainda tem algumas médias negativas aqui. Eu vou tirar essas médias negativas também, tá? Porque não me interessa ter empresas que têm médias negativas. E aqui eu fiz a defasagem em relação à média. Tá? O que é a defasagem em relação à média? Tá? Vamos imaginar aqui, por exemplo, a Unipar. A Unipar, ela tem uma média aqui em todo esse período de 5,82.
preço sobre lucro. Essa média aqui nesse período é 5,82, só que hoje ela está 2,89, o preço sobre lucro dela atual, pelo menos de acordo lá com o Stock Guide do Guinvest. Então a defasagem dela é de 50%, ela está 50% abaixo da média dela. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, a CEMIG, a média de preço sobre lucro dela é de 6. Ela hoje está em 13,85. Então ela está 130% acima da média dela. Então ela é ruim. Eu quero pegar as empresas que estão com maior desconto em relação à média. Então vou pegar aqui do menor para o maior. E vamos ver aqui as empresas que têm mais desconto em relação à média. Então a Celp é uma empresa que talvez tenha pouca liquidez, então talvez não valha muito a pena. Tá? A média do preço sobre lucro dela está irreal, 1.521. Também não vale a pena pegar, esse 1.521 ele fica muito distorcido. A transmissão paulista por aqueles valores também fica distorcido. E aí a gente começa aqui. Card System, Unipar Carbocloro, que tem aqui a Unipar, que a gente botou a 59%. Equatorial está com 58% de defasagem sobre a média dela, que é 31%. Que também tem aqui um número muito alto. A gente tem Sabesp aqui está com 48% abaixo da média. Essa Eletropar eu não conheço. Aí tem o tal do Bimin, menos 43, Klabin, menos 37, Klabin 4. Aí o Catex, menos 36, essa eu não gosto da governança. CPFL Energia, menos 32, Ofrasle, menos 32, Gepa, menos 30. Então, quer dizer, todas essas aqui que estão defasadas, imagina uma margem de segurança aqui de 20% ou de 15%, se você quiser ir até Marco Polo, você aceita isso, tá? E aí você aceita essas e você pode ver lá, né? Essas aqui, qual dessas tem crescimento do lucro dos últimos 3 anos por mais tempo. Então, talvez você pode entrar com o Card System, Equatorial, Sabesp, Bimin, Klabin, CPFL, Frasle. Essa aqui já é uma taxa de crescimento abaixo da Selic. Aqui também, CCRO, aí você bota Ferbasa, Croton e eu acho que fechou aqui na Pomo, né, que a gente tinha botado coisa. Então você vê aí, você tem umas 7 ou 8 empresas que têm crescimento do lucro e que estão defasadas em relação à média do preço sobre lucro delas dos últimos anos, tá? Bom, enfim, como vocês sabem, tá, essa planilha eu vou colocar lá no site. Deixa eu passar aqui de volta, www.dicadehoje7.com, na aba planilhas. Lá em cima tem a inscrição para o mini curso de opções. Eu queria falar para vocês o seguinte, que depois que vocês se inscrevem, chega um e-mail para vocês para confirmar a inscrição. Se vocês não confirmarem a inscrição, os vídeos do mini curso não chegam para vocês diariamente. Então é importante que depois que vocês façam a inscrição, vocês confirmem ela no e-mail, ok? E, enfim, vai estar lá para vocês adquirirem a planilha, se vocês quiserem. E eu queria aí agradecer de novo a todos. Queria falar muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha aí, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, mostrem como se proteger aí nesse momento investindo em ações. Lembrando que não é para curto prazo. E gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal. Queria agradecer a presença aí de todos. Muito obrigado e bons negócios amanhã. Abraços.